O dia de amanhã, quem sabe? Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Vamos viver esse dia como se fosse o último. E se hoje fosse o último dia? Você estaria satisfeito? Você estaria ansioso por se encontrar com o teu Deus? Quantos desejam a volta do Senhor Jesus? Aleluia! A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem vem. E só quem pode dizer vem é o Espírito e a noiva. Quem é o Espírito? É Deus. E quem é a noiva? É Ele, diga, sou eu. Eu sou a noiva. Então o Espírito e a noiva é quem anseia pela volta do Senhor Jesus. E nós, como a noiva do Cordeiro, nós ansiamos por esse dia maravilhoso, onde vamos viver eternamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Isaías capítulo 55. Isaías 55, profeta messiânico. Aleluia. Graças a Deus. Isaías 55. Aleluia. Os irmãos acharam aí? Isaías capítulo 55. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Sinta-se convidado por essa palavra. Essa palavra está te convidando. Quem está te convidando aqui é o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está levantando a sua voz para você, igreja. Amém? Você é a igreja? Amém. Aleluia. Eu sou a igreja. O Espírito Santo, através do profeta Isaías, disse: ó, vós, todos os que têm sede. Quantos têm sede aqui? Amém? Vinde às águas. E todos os que não têm dinheiro, vinde comprai. Comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele estava lá no templo dos judeus, e Ele estava pregando, e na hora dessas Ele disse: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados. A Bíblia diz que Ele fez um gesto assim, ó, nessa hora, ofegante. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quantos cansados? Não precisa responder. Mas quantos cansados nós temos aqui hoje? Quantos cansados nós temos no mundo? Quantos oprimidos nós temos no mundo? Jesus disse: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos pelo diabo, cansados da sua vida, cansados da sua tristeza, cansados da sua labuta, cansados das decepções da vida, cansados das angústias, das tristezas, tantas coisas nos cansam, tantas coisas, até barulho de muita cigarra junto, né, Madinha? Meu Deus do céu. Eu estava lá na chácara esse final de semana, já tinha uma orquestra, só que aquele povo ali não cansa não. Queria trazer eles para a igreja, para se juntar aqui com a gente, para cantar até estourar. Eles cantam até estourar. Aí sai outra cigarra deles. Tivemos uma lição lá de cigarros esses dias. Mas, o que eu estava falando? Você se cansa até disso, né? Da cigarra, estressado. Quantos cansados de tentar e não dar conta? Quantos cansados de insistir com a coisa, de repente você fala: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais jeito para esse meu problema, não tem mais jeito para esse meu esposo, não tem mais jeito para essa minha esposa, não tem mais jeito para esse meu filho. Quantos cansados, meus irmãos? Se há algum cansado aqui no nosso meio, essa palavra é para você. E o Senhor Jesus te convida:
Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Amém? Quantos querem o alívio do Senhor? Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor naquele dia, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, se você está cansado de carregar um jugo que você não suporta mais, entregue para Ele. E eu me lembrei aqui que, até contei aqui na igreja um dia desse, um sonho que eu tive, que eu estava carregando um fardo muito grande nas minhas costas, muito pesado. E neste meu sonho eu via um anjo do meu lado, assim, um pouco distante, uns 10 metros de distância. E no meu sonho eu pensava: poxa, ele está me vendo com esse fardo pesado, não me ajuda. Mas quando eu pensei, não falei, ele estava lá e disse: é necessário que você suporte um pouco mais. Ele disse: suporte um pouco mais, porque já está próximo. Ele me mostrava, olha lá. E a distância era como daqui nessa porta para sair. Que faltava. Eu estava com um fardo pesado. E eu me lembro que no sonho eu chegava até a porta e tinha uma coisa muito grande que eu não sei o que era. E agora eu comecei a pensar sobre isso. Era parecido sei lá, um trem que voa. Um trem que voa, irmãos entenderam? Um trem que voa, uma coisa que voa, grande demais, só que era uma plataforma gigante. E lá tinha outros anjos, e pegando nas mãos das pessoas e colocando em cima. E era colocando, até chegou a minha vez. E ele pegou o fardo primeiro, depois pegou a minha mão. E eu subi naquele negócio, aquele trem, não sei o que era, aquela coisa, e começamos a flutuar no espaço, e fomos embora. Os irmãos entendem como o Espírito Santo lhe indicar, mas agora eu comecei a pensar sobre isso. Mas o Espírito Santo disse através de Isaías também: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e todos os que tendes fome, todos, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está usando 3 coisas aqui: água, vinho e leite. A água que representa a vida. Sem água ninguém vive. Você está precisando de vida. Você está precisando de vida. Vinde comprar. Quem der uma oferta de R$1.000 vai ter água. Não. É de graça, meu. Vinde e comprai sem dinheiro. Não precisa trazer dinheiro. Ele está te vendendo de graça. É sem preço. Não tem como calcular. Sem preço. Mas Ele está te oferecendo de graça. Você só precisa ter sede dessa vida. Você tem sede de água. Quem é a água? É o próprio Senhor Jesus. Ele é a água que flui no nosso interior e que nos leva para a vida eterna. Ele é a água que nós acabamos de cantar, que dão nos joelhos, nos artérios, que dão nos ombros. Águas que não podem ser atravessadas em pé, mas a nada. Está se referindo ao Espírito Santo. Vinde e comprai dessa água, se você tem sede, de graça. Aleluia! Não se vende com dinheiro. Não tem preço. É de graça. Outra coisa que ele fala é do vinho. O vinho representa a alegria. Você está precisando de alegria? Então venha comprar de graça. Você não precisa de dinheiro. É o Espírito Santo quem te dá. Se você tem sede, vinde comprar esse vinho que te traz alegria, que satisfaz a tua alma, o teu espírito, que te traz regozijo. Amém, meus irmãos? Outra coisa que Ele te oferece: leite. O leite que fala do alimento sólido, que fala do alimento natural. Se você tem fome, amém, meus amados irmãos?
Se você tem fome, vinde e comprai. Voltamos à mesa do Senhor, gente. Está aqui posta. A mesa do Senhor. Eu trouxe essa palavra porque eu penso que o Espírito Santo mandou pregar essa palavra. Eu estava lá no meu quarto para dormir, quando eu ouvi uma voz falando: o vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. Eu estava orando, perguntando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale lá na igreja no domingo? O que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer que eu fale para os teus filhos? E quando eu fui deitar, era sexta ou era quinta-feira, não me lembro, veio essa frase: o vinho novo é melhor. Então eu comecei a procurar na Bíblia tudo que falava de vinho. E o primeiro lugar que eu me lembrei foi esse aqui: vinde e comprai este vinho que se fala da alegria de Deus. O vinho, a alegria do Espírito Santo. Sem dinheiro, meu irmão. Você não precisa de dinheiro para comprar este leite. Verso 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes beneficências de Davi. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está perguntando: por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não te satisfaz? Você está empregando o seu dinheiro naquilo que não te traz prazer, não te traz satisfação. Ele está falando que nós muitas vezes trabalhamos e empregamos o nosso dinheiro realmente em coisas, mas que nunca vamos satisfazer. Nós sempre vamos querer alguma coisa a mais, sempre vamos buscar algo a mais, mas Ele está nos oferecendo algo mais excelente, algo que não se compra com esse dinheiro. É o Espírito Santo de Deus. Ele disse: vinde e comprai de mim, comei o que é bom. O que é bom, coma o que é bom, e a vossa alma se deleite. Irmãos, quando nós nos alimentamos da mesa do Senhor, a nossa alma sente prazer. Aí nós nos satisfazemos. Não é como aquela comida que você come aquilo, parece que não te satisfez. Você quer estar num lugar, e você chega naquele lugar, você pensa: mas não era isso que eu queria. Você pensa: não, mas é porque falta eu comprar algo ainda na minha vida, para mim mesmo. Aí você compra, aí você vai ver: não era ainda isso. Sabe o que é? É porque está faltando você comprar água. Está faltando você comprar vinho, e está faltando você comprar leite espiritual. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então está na hora de você comprar, porque não precisa de dinheiro. A mesa do Senhor está posta. Amém, meus irmãos? Vinde e comprai sem dinheiro. Não precisa pagar. Não é como muitos que estão por aí vendendo as coisas de Deus. Isso que você não precisa pagar. Isso que você tem que ter sede, você tem que ter fome. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 3 diz que nós devemos inclinar os nossos ouvidos. Se nós inclinarmos os ouvidos para Ele, quando Ele está falando, quando Ele está dizendo: olha, vocês todos que têm sede, se eu inclinar o meu ouvido, se eu atentar para aquilo que Ele está falando, se eu obedecer aquilo que Ele está falando, Ele está dizendo: a minha alma vai viver. Amém? Porque a voz do Senhor está se falando, meu irmão, para todos. Ele está dizendo: todos. Agora Ele está falando aqui: se você inclinar os seus ouvidos, isso fala de ouvir e obedecer. Quer dizer, se você vier até aqui e comer, se você for até Ele e comer e beber, então Ele está dizendo: a vossa alma viverá. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4: eis que eu dei a Davi, no caso, por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus.
e do teu santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O que está falando aí no verso 6? Diga. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, quando é que eu tenho que buscar o Senhor? É agora. Porque agora, se eu ouvir a sua voz e não endurecer o meu coração, lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, no seu coração, cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Eu vou comer com ele e ele vai comer comigo. Apocalipse está dizendo. O próprio Senhor Jesus diz: se você ouvir a sua voz, depende de você ouvir a sua voz, depende de você inclinar o seu ouvido e obedecer o seu chamado, o seu convite. Como nós falamos aqui há outros dias, quando aquele Senhor, aquele rei, fez a festa das bodas do seu filho e chamou os convidados, falou: vão lá e chamam os convidados porque a festa está pronta. Mas nem todos ouviram, nem todos obedeceram o convite, o chamado. Mas aqueles que obedeceram comeram na mesa, não foi? Os irmãos se lembram dessa palavra? Irmãos, Deus está repetindo a palavra. Inclina os teus ouvidos, escute, obedeça, abra a porta do teu coração. E Ele está dizendo: então eu vou entrar, aí eu vou sentar com você na minha mesa, aí nós dois vamos comer, vamos nos satisfazer, nós dois, vamos ter uma ceia em comum. Tem um detalhe, meu irmão: se nós escutarmos a sua voz, como Isaías diz: olha, vocês todos, inclina os teus ouvidos, escute. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Buscai ao Senhor, versículo 6, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, vai haver um dia, vai haver um tempo em que as pessoas vão buscar o Senhor e não vão encontrar o Senhor. Vai haver um tempo em que as pessoas vão correr atrás dele, vão invocar, vão gritar, vão clamar, mas ele não poderá ser achado. Por isso, hoje é o dia que eu e você devemos buscar o Senhor. Buscar enquanto se pode achar. A palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Amém. Verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor sabe quais são os meus e os seus pensamentos. Ele sabe que nós não pensamos muito nele. Ele sabe que nosso tempo, a maioria do nosso pensamento não é nele. E Ele sabe que nós não pensamos de acordo com Ele. Assim como o céu é distante da terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos nossos. É muito longe. Está longe. Está longe. O
salmista, Deus diz uma vez, através do salmista, falou assim: ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo me ouvisse e me obedecesse, de muito eu já teria esmagado seus inimigos. Eu queria dar muitas coisas boas para o meu povo, mas se o meu povo me ouvisse, o Senhor diz, porque os meus pensamentos, Ele diz, não são os vossos pensamentos. Vocês pensam uma coisa, eu estou pensando outra. Os pensamentos de Deus são eternos, os nossos pensamentos são passageiros. Nós pensamos em coisas aqui da terra, Deus pensa na eternidade. Deus está pensando em coisas muito elevadas, meus irmãos. Ele sabe disso, Ele sabe que os meus e os seus não são assim, mas a palavra dele é liberada nos meus e nos seus pensamentos, para transformar os nossos pensamentos. Amém? Como Ele manda a chuva e a neve, e não volta a chuva para Ele, sem que primeiro dê o seu fruto, sem que primeiro regue a terra, assim também a palavra de Deus não vai voltar vazia na sua vida. Amém? A palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua família, pode ter certeza, ela vai se cumprir. É o Senhor quem está falando. Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Ela vai prosperar, ela vai fazer com que a semente gere muitos frutos no tempo certo. Tenha paciência, aguarde, confie, espere no Senhor. A palavra já foi liberada. Se você está se alimentando dela, se você está comendo da palavra de Deus, se você está bebendo da água da vida, se você está bebendo desse vinho, a alegria do Espírito Santo, se você está se alimentando do leite, tenha convicção, meu irmão. Tudo aquilo que eu falar a seu respeito, todas as promessas de Deus, nenhuma vão cair por terra. É o Senhor quem diz, é a palavra de Deus que não pode mentir que está falando isso. Pode crer na palavra de Deus, diga: eu recebo essa palavra e eu concordo com ela em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Amém, Jesus, glória a Deus. Mateus 9. Vamos ver o que aconteceu com o vinho. Mateus 9. Aleluia. Mateus 9, os irmãos acharam Mateus 9, verso 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa, e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em outros velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus estava passeando com seus discípulos, e os discípulos de João vieram questionar Jesus. E eles perguntaram assim: Jesus, por que nós, os discípulos de João e os fariseus, jejuamos muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? É impressionante uma coisa aqui, meus irmãos. João era aquele que deveria ser a voz do que clama no deserto. João era aquele que deveria ser somente aquele que iria preparar o caminho do Senhor, até que ele viesse. Então, quando Jesus apareceu e foi batizado ali por João, que o Espírito Santo batizou também, que ele foi levado para ser tentado pelo diabo, quando ele voltou dos 40 dias ali do monte, e que ele começou a escolher os seus discípulos, então João já tinha que sair de cena. O ministério de João já teria sido cumprido, não precisaria mais. Foi por isso que o próprio Deus deu um jeito de levar ele para a prisão, lá naquela bolsa, porque ele não podia mais estar com Jesus. É impressionante, aqui os discípulos de João vão questionar a Jesus. O certo era os discípulos de João ir atrás de Jesus, não é? Numa dessas horas,
passando, estava João e mais 2 discípulos dele. Um deles era André, o irmão de Pedro. O outro, dá-se a entender que era João, o evangelista, o outro João. E quando ele ia passando, Pedro falou assim: olha ele, já vem de novo, o poder de Deus. E aí, quando eles ouviram isso, eles se levantaram e foram até Jesus, os dois, André e João. Foram até Jesus e aí perguntaram: Jesus, onde tu moras? Quer dizer, Jesus não, ele disse: Mestre, aonde tu moras? Estes 2 discípulos, quando eles falaram: Mestre, onde tu moras? Eles já estavam querendo ser discipulados por Jesus. Eles compreenderam no Espírito que eles não precisavam mais seguir a João, porque o ministério de João já havia se cumprido. Então eles disseram: Mestre, aonde moras? E Jesus falou: vem e vê. E a partir dali eles começaram a ser discípulos de Jesus. E aqui os outros que não quiseram vir, que não compreenderam quem era Jesus, chegaram e perguntaram: Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não? Jesus podia ter falado assim para ele: por que vocês estão com ele ainda? Vim para cá. Agora é o novo tempo. Agora é o tempo da graça. Agora nós estamos começando uma nova aliança. Mas Jesus foi e falou para ele: olha, não podem os filhos do reino andarem tristes enquanto ele estiver com ele. Irmãos, os filhos do rei, quem são? Quem são os filhos do rei? Quem são os filhos do rei? Somos nós, os discípulos de Jesus. Nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que fomos cheios do Espírito Santo, nós somos os filhos do reino. Então os filhos do reino não devem estar tristes, como disse Jesus, enquanto o filho estiver com ele. Dias virão em que o filho será tirado. Aí sim, eles vão se entristecer, vão jejuar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Lá em Isaías, ele diz: todos os que têm sede, vende e comprai a água, o vinho que traz alegria, a água que dá vida, o leite que traz o alimento. E aqui ele está falando novamente que os filhos não podem, não devem estar tristes, porque nós devemos o tempo inteiro estar com o filho. Meus irmãos, nós devemos o tempo inteiro estar com o filho, para que o filho não seja tirado de nós. Se o filho for tirado de nós, nós devemos aí então ficar tristes, jejuando, buscando a presença de Deus, clamando pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos ser revestidos do Filho. Então ele disse que, olha, não devem estar tristes os filhos do reino, enquanto o esposo está com ele. Irmãos, vamos estar com o esposo. Vamos estar com o esposo o tempo inteiro, 24 horas por dia. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, aonde você estiver andando pela rua, vamos estar com o noivo, com o esposo. Amém, meus irmãos? E aí ele diz no versículo 16 que ninguém pode pegar um remendo do ano do carro. Ninguém pode pegar um pedaço de pano velho e remendar uma roupa nova. É bom fazer isso? O que acontece? Rasga. Aí vai piorar a situação da roupa. Estou perguntando a minha mãe, porque ela tem 2 anos que ela começou a costurar. Então ela entende um pouquinho dessa questão de costura. 2 anos antes de eu nascer, né? Que ela costura, ela entende disso. E o Senhor Jesus fala: ninguém põe remendo novo em roupa velha, e nem remendo velho em roupa nova. E ninguém pega vinho novo e põe em odres velhos, e nem em odres vinho velho para pôr um odre novo, porque um vai estragar o outro. O que ele está querendo dizer com isso? O odre é eu e você. O odre é o recipiente, é aquele barril que era feito de couro.